Beleza, dando continuidade ao assunto de dinâmica do movimento circular uniforme, agora eu vou explicar algumas situações, né, que ocorrem práticas, né, onde eu posso aplicar a lei de Newton para determinar algumas situações que eu quero em algumas questões. Por exemplo, aqui eu tenho um cilindro, vamos supor. Então, esse cilindro ele gira, né, ele gira em torno do eixo Z aqui, por exemplo, e eu tenho uma esfera dentro dele. Eu quero saber qual é a velocidade que eu faço nesse disco girar para que essa esfera não caia, né? Qual é a velocidade que eu tenho que fazer para esse giro aqui, nesse cilindro, girar para que essa esfera não ceda, né? Eu quero que ele fique na mesma posição. Então, eu tenho que aplicar as leis de Newton, né? Então, vamos aqui aplicar as leis de Newton. Primeiro, eu vou pegar um vetor aqui, ó. A força peso é para baixo, né? Como sempre. Deixa eu só alterar a cor do vetor, botar vermelho, pronto. Aí a força peso é para baixo, eu tenho uma força de atrito, né? Eu tenho um atrito da parede com eu tenho um atrito da parede em relação à descida do objeto, no caso, eu tenho que ter uma força para cima para anular essa força peso, tá? Porque aí, se eu não tiver atrito, esse cara aqui vai ceder, né? Então, de qualquer forma, eu tenho que ter um atrito aqui. Eu tenho que ter um atrito estático, né? Lembrando disso, porque eu quero que esse cara fique parado. Então, eu tenho um atrito estático aqui e eu tenho uma normal, né? Que é paralelo ao plano, já que esse cara aqui tá paralelo não, perpendicular ao plano, já que esse cara aqui está tocando a superfície. Pronto, eu fiz o diagrama aqui do corpo livre. Agora vamos aplicar aqui as leis de Newton. Eu tenho que a lei de Newton, né? Força resultante igual a massa vezes a aceleração, né? Essa aceleração aqui eu escrevo sempre a aceleração A como sendo a aceleração vetorial. Então, partindo disso, eu posso abrir, né, essa equação de lei de Newton tanto no x ou no eixo y, né? Como fiz no vídeo passado. Então, abrindo essa aceleração aqui nos dois eixos, eu tenho que deixa eu recopiar esse cara aqui. Deixa eu recopiar esse cara aqui. Então, a força resultante em x, a força resultante em x é igual a massa vezes a aceleração em x, né? E a força resultante em y é igual a massa vezes a aceleração em y, né? Então, vamos primeiro olhar para y, né? As forças que atuam em y aqui, como vocês podem ver, esse aqui é um eixo cartesiano, né? Então, esse eixo cartesiano vai girar conforme esse cara vai girando, né? Então, ele vai permanecer constante. Então, a gente pode considerar como sendo essa parte de foto, né? Esse plano. Então, a gente precisa considerar isso sendo rotacional, não. Porque se for ser rotacional, vai ter momentos que vai ficar positivo e negativo, né? Dependendo do eixo aqui. Como o eixo Y vai ficar sempre positivo e negativo aqui, a gente pode considerar desse jeito mesmo. Então, a força de atrito aqui, ó, ela atua para cima, ela é positiva, e a força P atua para baixo, né? Ela é negativa. Então, eu faço uma implicação aqui, né? Isso aqui implica em que a, a força peso, não, a força tração, né? A força tração estática, Fs, né? Menos a força peso, ela tem um equilíbrio estático. No caso, a aceleração y, ela é zero, né? Eu quero que ele fique parado aqui, eu não quero que ele se mova. Então, se a aceleração y é zero, então isso aqui é zero, né? Então, eu posso escrever, isso aqui implica em que a força de atrito estático ela é igual à força peso, né? Beleza? Então, aqui já tem um equilíbrio, eu tenho um equilíbrio aqui de forças. Eu posso abrir isso aqui ainda, né? Eu posso dar uma abrida nisso aqui ainda. Então, como é que calcula a força de atrito estático? Ela é normal vezes o S, né? Então, o S é o atrito estático, que é igual à força peso, né? Que é igual à massa vezes G, né? Beleza? Deixa eu digitar junto aqui, MG. Pronto, já tenho aqui, tá tudo aberto aqui. Só falta isolar normal aqui, se quiser. Então, beleza, agora Fx. Fx, qual é a única força que atua em Fx? Eu tenho uma força aqui para a direita, eu tenho uma normal aqui para a direita, né? Então, eu posso escrever aqui que a normal, isso aqui implica que a normal é igual a massa vezes a aceleração em x. Essa aceleração em x, galera, quem é essa aceleração em x, né? E aí, como é que eu vou descobrir essa aceleração em x? Eu tenho uma aceleração aí, mesmo esse cara não se movimentando, né? Porque eu tenho uma força de reação para frente, ela normal. Então tem alguma força aí que faz o equilíbrio para esse cara não sair, né, para dentro da circunferência, que anula essa normal. É justamente uma força, é a aceleração centrípeta, né, que está atuando aí, para atuar para frente da esfera. Então essa aceleração AX é a aceleração centrípeta que a gente viu lá na equação,
que ela, no caso aqui, ela é positiva, né? Porque ela atua no sentido x, positivo, para a direita. Então, então, eu posso escrever como sendo a normal aqui igual a massa vezes a aceleração, que essa aceleração é a aceleração radial, né? Então, eu posso escrever como sendo positiva, já que ela atua no eixo ao longo do x positivo, dividido por r, né? Beleza? Então, a normal ela é escrita assim. Então, eu posso escrever a normal lá em cima, já que ela aparece aqui em cima, beleza? Posso fazer uma substituição aqui, ó. Notem que eu tenho duas massas dos dois lados, né? Então, eu posso cancelar essas duas massas aqui, tranquilo? Então, vocês podem notar que o sistema ficou independente da massa, né? Eles não dependem mais da massa. Agora depende apenas do raio do raio do cilindro, né? Eu tenho um centro do cilindro aqui, depende agora só do raio e do coeficiente de atrito estático, né? Então, eu posso isolar aqui, deixa eu ver como é que fica aqui. Esse cara aqui passa dividindo, né? O S, fica G dividido o S aqui. E tem o G dividido por o S, já que o V é só o V que está ao quadrado e esse R tá dividindo, então eu posso cancelar esse cara. Eu posso cancelar esse cara não, eu posso recopiar esse cara aqui, ó, multiplicando, né? E fica vezes R, né? Então fica G dividido por S, tudo isso vezes R. E o V ao quadrado aqui do outro lado, né? E então só ter a raiz, né? Então fica V igual a raiz, eu vou escrever raiz, tá? Porque tá, eu esqueci como escreve raiz aqui, mas eu acho que é só nas equações aqui, só eu procurando. E eu não procurei isso agora porque seria mais rápido, mas enfim. Então isso aqui fica raiz de G, né? Fica no outro parênteses aqui, G dividido o S. Isso aqui vezes R, né? Isso aqui tudo dentro da raiz, beleza? Então fica a raiz de G dividido o S vezes R, né? Isso aqui é a mínima velocidade que eu preciso fazer para esse cara não descer. Beleza, agora para esse exemplo aqui, né? Isso aqui é um loop, tá? Isso aqui é uma esfera tá correndo aqui para a direita, nessa superfície aqui, e ela entra nessa superfície, dá um loop, né? E ela sai e volta. Então eu vou aplicar aqui a mesma forma, né? Como ela entra em um movimento circular, eu vou analisar só essa parte aqui, tá? Essa parte aqui é só escalar. No caso, essa parte aqui é só um movimento para a direita. Aqui ocorre uma, uma espécie de loop, né? Então, o papai tem que aplicar aqui a lei de Newton para ver qual é a velocidade que esse cara tem que atingir para a direita, qual a velocidade que ele tem que vir para cá para esse cara não cair, né? Para ele dar o loop completo, perfeito. Então, tem que aplicar aqui a força-peso é para baixo. A normal também é para baixo, né? Assim, ó. Já que o plano está aqui em cima e a normal é sempre perpendicular ao plano, então a normal é para baixo também. Beleza, e eu já tenho a aceleração, né? A aceleração radial, já que isso aqui é uma esfera, no caso um círculo, então o centro do raio está aqui e eu tenho uma aceleração radial aqui, ó, para baixo. Então aplica aqui a lei de Newton, da mesma forma aqui, ó. Eu vou pegar esses pozinhos aqui, escrever assim, dar um Ctrl C outra vez, escrever assim. Então eu já posso reescrever esses caras aqui, ó, aqui em cima, aqui. Força resultante em X, a força resultante em Y, a aceleração em Y, a aceleração em X, em Y aqui, e a aceleração em X aqui. No caso, eu não tenho uma aceleração em X, né? Eu não tenho essas. No caso, eu tenho uma aceleração em X, né? A tangencial, que é igual à aceleração que está vindo aqui, né? A velocidade que está vindo aqui. Mas isso aqui eu desconsidero, né? Eu vou aplicar apenas nesse cara aqui, nesse ponto. No caso em Y, eu só vou ter umas acelerações em Y. Então, nesse caso aqui, eu implico que as forças resultantes em Y, ela é tanto a normal é negativa, né? Vou botar aqui N, força normal, menos a força peso, né? Que é igual a massa vezes a aceleração em Y, né? Beleza? Quem é essa aceleração Y que eu falei? É a aceleração radial, né? Ela é ao longo do raio, então é aquela mesma forma que a gente viu. Então eu posso escrever esse cara aqui como sendo a normal menos a força peso. No caso aqui faltou um menos aqui, ó. Menos a força peso, que é igual a massa vezes, no caso agora é menos, né? É menos porque o vetor aceleração está para baixo, né? Ao longo do raio, então está para baixo. Então é v ao quadrado menos v ao quadrado dividido r, né? Beleza? Dividido r, que é o raio da esfera. Pronto. Aí como é que eu acho a mínima velocidade que eu preciso atingir aqui, ó? A mínima velocidade que eu tenho que vir aqui para dar o loop perfeito. É só isolar o v aqui agora, né?
Como aqui desse lado é menos, menos e menos, tudo menos, eu posso multiplicar tudo por menos 1, né? Vai ficar normal, mais força, peso. Aí como a massa aqui está dividindo, eu posso passar, como a massa está multiplicando do outro lado, eu posso passar ela dividindo, né? Então eu vou escrever um M aqui logo, um M vezes, aí parêntese, deixa eu puxar esse cara aqui tudo para cá. Então isso aqui é igual a V elevado ao quadrado dividido R, né? Como esse raio aqui ele tá dividindo do outro lado, eu passo ele multiplicando, né? Se eu escrever a equação aqui embaixo, tá? Então, eu apago esse raio aqui, ele passa, eu fiz certo aqui? Menos 1, eu acho sim, deixa eu ver aqui. No caso, esse cara aqui é dividindo, né? Eu acho que é dividindo esse cara aqui, se eu não me engano. Já que esse cara tá multiplicando. Quem passa multiplicando é o R, então eu tenho que escrever aqui vezes R, né? No caso, esse cara aqui é para cá, beleza, dividido M, né? Pronto, é assim. E como eu quero a velocidade, né? É só tirar a raiz disso aqui. Então, essa equação aqui, essa é a mínima velocidade que eu preciso ter, né? Substituindo aqui todos os valores que ele dá na questão. Essa é a mínima velocidade que eu preciso ter para dar o loop perfeito. Ela depende da massa ainda do objeto, como vocês podem ver. Então, dessa forma, vocês aplicando sempre, dependendo de onde está a aceleração, aplicando no lugar correto, vocês conseguem achar essas velocidades, essas equações através de aplicando a lei de Newton também.